meus irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais. Meu nome é Alcibílio, sou o trabalhador da casa e hoje vamos reservar alguns minutinhos para conversar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, as considerações de Kardec, a respeito de alguns temas relevantes para a nossa caminhada espiritual. Primeiramente vamos fazer nossa oração pedindo ao Pai que nos auxilie e nos proteja nesses instantes e em toda a nossa caminhada. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer por termos a oportunidade de recebermos as instruções dos Espíritos através do seu Consolador, essa doutrina maravilhosa que nos conforta o coração e nos traz a esperança de um dia melhor. Que possamos ouvir esses ensinamentos, essas instruções, analisar o que é dito, o que foi escrito, tentar compreender um pouco mais as tuas leis, os teus ensinos, para que possamos progredir cada vez mais e que possamos ter esperança e calma num amanhã melhor. Pedimos a sua proteção, Mestre querido, a todos nós nesses dias tão difíceis pelos quais passamos. Que todas as famílias sejam abençoadas com sua luz, com sua paz. Que assim seja. Muito bem, hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns temas. Um assunto de hoje é um pouco complicado e ele, na verdade, é uma das virtudes que a gente precisa trabalhar, que uma opinião pessoal assim, eu acho que é muito difícil para nós, na situação atual que nós estamos, né, enquanto encarnados, espíritos nessa caminhada, mas é necessário compreender o que o Mestre quer, o que ele deseja de nós, o ensinamento dele, que é profundo e que faz uma diferença gigantesca na nossa vida, no nosso bem-estar, nos momentos em que a gente consegue cumprir e executar bem, né, essas atitudes que ele nos pede. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, né? E vai tratar das instruções dos Espíritos, em que eles falam sobre o perdão das ofensas e a indulgência. E no final ainda tem umas questõezinhas que eles nos respondem, né? Kardec faz algumas perguntas e tem algumas comunicações do Espírito São Luís nos dando algumas respostas, nos dando uma orientação a respeito de algumas atitudes nossas. É um perdão das ofensas, indulgência, é realmente algo que a gente precisa trabalhar bastante no nosso interior para poder compreender como fazer, como praticar, porque o perdão ele vai além da palavra, ele vai até a prática, né? É isso que Jesus espera de nós. Então, para a gente começar vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus pede para nós. Ele coloca, quando foi perguntado a ele qual era o maior mandamento, ele responde que é: amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento, né? E o primeiro. O segundo, que é similar a esse, ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Toda a lei e todos os profetas se encontram contidos nesses dois mandamentos. Muito bem. Pois é, então a gente tem que amar o próximo, é isso que Jesus nos pede. E como é que a gente vai amar, né? A gente ama os da nossa casa, os que são mais próximos, com mais facilidade, né? Um filho é muito fácil de amar, os nossos pais, mas a gente precisa estender isso até os nossos inimigos, é isso que Jesus pedia.
Então a gente tem que tentar compreender, né, o que realmente é o amor, né? E para isso a gente começa primeiro tentando compreender a caridade. O que é a caridade no sentido exato que Jesus, né, a entendia. Isso é até é a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? E Kardec faz essa pergunta aos espíritos, e eles nos respondem que a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Então o amor e a caridade, eles são um complemento da lei de justiça, eles ainda complementam na resposta da questão, nos dizendo que o amor, amar ao próximo é fazer todo o bem que lhe seja possível, como nós gostaríamos que ele nos fizesse, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu faço? Como é que eu amo o próximo? Como é que eu vou trabalhar essa virtude, né? Então, vamos começar a tentar entender dentro dessa frase que Jesus nos colocou sobre a caridade, né? Como ele entendia a caridade. Vamos pegar um pedacinho dela e vamos tentar entender. Vamos começar por uma das partes que é uma das ações, digamos assim, que muitas vezes é mais difícil para a gente executar, que é o perdão das ofensas, né? Muito bem. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus, numa conversa com Pedro, né, está dizendo que se alguém pecou contra a gente, né, nós devemos conversar com ele em particular. Se alguém nos fez uma ofensa, vamos tentar conversar com essa pessoa primeiramente, em particular, para tentar eliminar essas rusgas, essas dificuldades, tentar se acertar com essa pessoa, né? Com alguém que nos fez alguma ofensa e assim. E Pedro lhe pergunta: quantas vezes eu devo perdoar, mestre? Jesus responde, né? Clássico, a gente já sabe essa frase meio que de cor, né? Devemos perdoar 7 vezes, Pedro pergunta. E Jesus fala: não, devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes cada ofensa, né? Então o que Jesus está nos dizendo aí? Que nós temos que ter um perdão ilimitado, né? E o perdão era uma das coisas que Jesus mais ensinou para a gente, o que ele mais falou para a gente fazer. Perdoar. Perdoar para que a gente possa ser perdoado. O tema, o principal desse capítulo, que é Bem-aventurados os misericordiosos, né, trata justamente sobre isso, para que tenta nos ensinar como ser misericordiosos, como dar misericórdia, porque o Pai é misericordioso com a gente. Então nós temos também, como seus filhos, como co-criadores, né, cooperadores nessa obra dele, também exercitar a misericórdia, né? E Jesus nos ensina em sua oração, né, dominical, uma parte principal. A gente repete muitas vezes a oração, mas sem se atentar exatamente o que ela pede. Ou seja, a gente pede misericórdia lá, perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Mas o importante é como é que a gente está executando esse perdão. Estamos só falando da boca para fora ou estamos realmente perdoando? Né? Então essas considerações são feitas nesse capítulo nas instruções dos Espíritos, né? Então o primeiro, a comunicação, é do Espírito Simeão, né? E ele nos traz que Jesus, nessa fala, diz a Pedro que a gente deve perdoar ilimitadamente, que não deve se enumerar a quantidade de vezes que eu devo perdoar. Muitas vezes a gente fala: ah, eu aceito certas coisas até a primeira página, a segunda página eu já não aguento mais. E não é, a gente precisa exercitar para que quantas páginas forem necessárias para se executar, para se virar a respeito de determinadas situações, a gente vai ter que fazer, porque isso é ser misericordioso, né? A gente precisa executar essa misericórdia dessa forma, trabalhar isso na gente, né? Então,
essa execução, isso que Jesus nos pede, é um remédio para que para que nós nos tornemos invulneráveis, né, aos ataques, muitas vezes, que a gente recebe. Isso vai nos trazer uma fortaleza de espírito muito grande, né? Então, aí sim eu vou estar fazendo o que o Pai Celestial espera de nós, né? Porque nessa mesma instrução do Espírito, desse Espírito Simeão, né? Ele nos pergunta, não está nosso Pai misericordioso a toda hora nos perdoando? A gente não vive pedindo perdão dos nossos erros, das nossas ofensas? E o Pai está sempre perdoando a gente. Ele sempre nos perdoa, sempre nos dá uma oportunidade de corrigir, né? E o importante notar também que essa instrução é que ele nos diz que se nós prejudicamos alguém, né? Se nós fizermos o mal para alguém, é nesse momento exato, é um motivo muito grande para que a gente realmente execute o perdão, exerça de misericórdia, porque daí sim nós vamos ter mérito nesse perdão se a gente, se nós causamos o mal, porque muitas vezes isso nos leva, a doutrina espírita nos mostra, através dos relatos dos espíritos, infinitas histórias que o próprio Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, nos trouxe, através de suas histórias, né, dos livros, que muitas vezes as questões obsessivas são resultados de pequenas ações lá atrás, né, em que o perdão não foi executado, que não foi trabalhado da forma correta, né? Então, muitas vezes, o que começa com uma querela pequena, ela vai aumentando, vai se tornando algo gigante, e passa séculos e séculos e a gente está envolvido ainda naquela questão, né? E isso, ele pede justamente para que a gente perdoe, para que isso não se estenda por muito tempo, né? A gente precisa executar isso. E uma das coisas que eles nos falam, né, que esse Espírito Simeão nos fala, é que a gente deve perdoar, usar de indulgência e usar de uma coisa que muitas vezes a gente né? A gente é pródigo às vezes para gastar dinheiro, para fazer algumas coisas, para fazer festa, né? Para curtir a vida, e não tem prodigalidade no amor. A gente precisa gastar o amor que a gente tem para dar. A gente precisa doar amor. Porque quanto mais amor eu doar, mais Deus vai nos dar, mais Ele vai nos restituir. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu perdoo, mais eu vou ser perdoado. Quanto mais eu me humilho, mais eu vou ser reconhecido, né? Por Jesus e por Deus. É uma situação que às vezes a gente coloca, a espiritualidade nos traz isso, que para nós às vezes é muito difícil. É fácil falar. Billy, você está falando aí, mas é fácil falar, mas executar não é fácil. Não é fácil executar, mas a gente precisa começar um momento a trabalhar isso, fazer nossa reflexão, pensar a respeito disso, né? E principalmente trabalhar a prática, porque senão não adianta, a gente tem que passar agora desse momento de dar teoria para a prática. E isso é o desafio que a espiritualidade traz para nós espíritas, para aqueles que estão conhecendo a doutrina, para aqueles que já estão há mais tempo na doutrina, que ainda vão ser mais cobrados sobre isso, né? Porque o próprio Simeão, nessa comunicação, nos diz que jamais vos esqueçais que tanto por palavra como por atos o perdão das injúrias não deve ser usado em vão, não deve ser um termo vão. Eu não deve simplesmente dizer, eu perdoo. Eu tenho que realmente perdoar, né? Eu tenho que estar de coração perdoando, de alma, do meu espírito perdoando, né? Para quê? Para que eu não fique com rancor dentro de mim, não fique com um sentimento negativo contra a relação ao meu irmão, aquele que me ofendeu, né? Que eu possa, porque daí eu consigo me sentir uma leveza interior, eu consigo
ficar mais tranquilo, mais calmo. E à noite, quando eu for deitar na minha cama, eu posso ficar tranquilo. E ele nos traz uma frase muito bonita no final da sua comunicação, dizendo: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu irmão. Então, essa é a busca que a gente deve ter. Chegar ao final do dia, quando a gente fizer a nossa reflexão, quando a gente estiver de noite, deitando a cabeça no travesseiro, naqueles instantes antes de adormecer, lembrar: hoje eu vou dormir em paz, porque eu não tenho nenhuma desavença com o irmão nenhum meu. Eu estou tranquilo. Eu, né, estou em paz. Porque Jesus diz para a gente ter que buscar a reconciliação, né? Ele nos fala: reconciliai o mais depressa possível com o seu adversário enquanto estais com ele a caminho. Ou seja, enquanto eu estou aqui a caminho, se eu tenho uma querela qualquer, muitas vezes a gente fica esperando o outro dar o passo, o outro fazer. Foi ele que me ofendeu, ele que tem que vir pro... Mas será, né, que vai acontecer isso? Muitas vezes a gente tem que descer do nosso pedestal do orgulho, ter humildade e ir até essa pessoa e tentar se acertar com ela. Porque se eu me acertar, se eu for e pedir perdão de todo o meu coração, eu vou sentir a leveza. Agora, se essa pessoa me perdoar, muito bem, ótimo, estamos todos bem, ganhei um irmão, né? Estou com meu irmão no meu coração, está tudo certo. Agora, se essa pessoa não quiser me perdoar, né, muitas vezes pelo erro que eu cometi, enfim, aí o problema está com ela. O coração vai ficar dolorido para ela. Eu fiz a minha parte. E aí vamos ter que deixar o tempo resolver, né? E rezar e pedir a Deus para que os espíritos possam tocar o coração desse meu irmão também. Então é necessário que haja essa troca, né? Que eu vá também até ele em busca do perdão e de perdoar, né? Numa outra comunicação que vem a seguir nesse capítulo é de Paulo apóstolo. E Paulo nos fala nessa comunicação que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio, né? Então é muito interessante ver que a gente fala na oração que a gente faz no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que a gente está pedindo para a gente também o perdão. Então, se eu estou indo pedir o perdão para o meu amigo, o Paulo está dizendo assim: você vai lá pedir, porque você está pedindo é para você, né? Porque quando a gente perdoa o amigo, está dando uma prova de amizade. E toda vez que eu perdoo, que eu consigo perdoar, eu estou me mostrando melhor do que eu era há um tempo atrás. Então, eu estou caminhando, eu estou evoluindo, né? Por quê? Por que a gente tem que perdoar os nossos inimigos e tem que pedir? Porque a gente necessita cada dia mais de indulgência dos outros para com a gente. Porque nós somos imperfeitos, somos falíveis, nós cometemos também deslizes, machucamos os outros. Então, muitas vezes, nossas imperfeições, né, nos levam a situações às vezes constrangedoras, que machucam alguém. Então a gente também precisa dessa indulgência, porque Deus é indulgente com a gente o tempo todo. Então por que a gente não tem que ser indulgente com os outros também? Mas é difícil, novamente falando, né? É difícil, mas a gente tem que executar, é uma luta, porque você fica com a consciência pesando quando eu cometo um erro, mas é aos poucos que eu vou executando, é a prática, é que nem você aprender uma nova profissão, alguma coisa assim que você vai executar. É a prática que vai te dando condições de fazer aquela atividade sem pensar muito. Daqui a pouco você está fazendo meio que mecanicamente, você já praticou tanto que você já está fazendo e já não é mais difícil, né? O problema é o primeiro pontapé inicial, a gente precisa de um esforço para conseguir fazer isso, né? E para isso, a gente precisa todo dia fazer aquele examezinho de consciência,
avaliar como foi o meu comportamento com as pessoas com as quais eu convivo, com as quais eu tive alguma uma relação determinada, como foi no meu trabalho, como foi com a minha família, como foi com meus familiares, amigos, como foi esse convívio, como está sendo. Eu estou machucando alguém com as minhas atitudes? Eu não estou. Eu estou no caminho correto? É preciso a gente parar alguns minutinhos para a gente sair dessa correria do dia a dia, dessa loucura e pensar um pouco. Como é que eu estou agindo? Estou agindo no bem? Porque daí eu vou identificar as minhas falhas e vou poder corrigir a rota. Né? A gente falou bastante aqui sobre muitas vezes, às vezes quando alguma pessoa nos ofende, a gente fica com orgulho ferido. Mas será que não fui eu mesmo que cometi no início, falei alguma coisa que deu esse pontapé inicial para que essa pessoa me ofendesse? Né? Às vezes eu podia ter impedido esse fato de ter ocorrido. Então, se eu não fiz, eu tenho culpa. Se eu podia ter impedido, ter tomado alguma outra atitude que não permitisse que aquela discussão, aquele desentendimento ocorresse, eu tenho culpa. E eu preciso perdoar. Eu preciso corrigir. Eu preciso ter indulgência. Entender que eu provoquei também. Né? Então a pessoa, às vezes, se defendeu de mim, porque eu agredi ela de alguma forma, ela se sentiu ferida e me devolveu com uma ofensa. Né? Então, eu comecei. Então, eu tenho que corrigir. Né? E agora, se não fui eu, como diz, né, se a ofensa foi gratuita, foi do nada que me ofenderam, eu não tenho que fazer nada. Tá bom, te perdoo, principalmente no trânsito. Né? Às vezes leva uma fechada e às vezes sem saber, ou se comete um engano, a pessoa fica brava com você, mas faz parte. Então me perdoa, desculpa, não precisa ficar bravo comigo, né? A pessoa que você erra, você fecha a pessoa sem querer, né? Às vezes a gente acontece e a pessoa vem querer brigar, discutir, e fala, não, me perdoe, me desculpe, mas se a pessoa quiser, não, tudo bem, tá tudo bem. Né? Agora, se você não fez nada de errado, fica com a tua consciência tranquila, essa é a melhor parte, né? E é importante que isso é uma prática, novamente, Paulo fala, é importante o exercício do perdão prático, não somente o perdão das palavras. Né? Então, esse esquecimento dessas ofensas é importante, né? Porque ele fala que a gente não deve duvidar de que o perdão dos atos é muito importante, e muito mais importante do que somente das palavras. Né? Então, voltando lá no início que a gente falou de como Jesus concebia a caridade, né? Porque para a gente poder compreender que muitas vezes a caridade não é somente material, mas é a caridade espiritual, que é essa, que é, digamos assim, a mais difícil da gente fazer. Ele falou sobre a indulgência. E José, o Espírito Protetor, na comunicação que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele nos fala que a indulgência é um sentimento doce e fraternal, mas que muito pouco de nós faz uso. Ou seja, a gente usa muito pouco e muitos de nós nem usa de indulgência para com o nosso próximo. E isso é uma das coisas que a gente precisa exercitar também, afinal, como foi dito anteriormente pelo outro espírito, a gente carece de indulgência todos os dias por conta de nossas imperfeições. Né? E o que é a indulgência? A indulgência é não enxergar, é não ver os defeitos dos outros. E o que mais a gente faz é ver defeito dos outros e botar defeito nos outros. Né? E a indulgência além de não ver, né, tentar não ficar enxergando o defeito dos outros e mostrando para o mundo o defeito dos outros, se ela vê
o defeito, porque às vezes a gente acaba, né, pelo convívio, vendo, conhecendo as imperfeições dos outros, ela não enaltece, ela não fala sobre esses defeitos, ela silencia sobre eles, né? E se alguma outra pessoa descobre e começa a falar, ela dá uma desculpa. Ah, mas fulano é muito chato, fala demais. Daí você vai lá dar mas não, mas é o jeito dele. Mas ele é uma boa pessoa. Você enaltece o lado bom e não o lado ruim. Né? Você dá uma desculpa para aquele comportamento da pessoa, mas uma desculpa ética, correta, plausível, né? Não vai dar uma desculpa que vai piorar a situação. Então você tem que ter muito cuidado, muito tato, para que você auxilie e evite um problema maior, né? E é interessante que nas comunicações que vêm a seguir dentro desse capítulo, os três espíritos, José, espírito protetor, João, bispo de Bordeaux, e Dufet, bispo de Nevers, eles falam a mesma coisa sobre a indulgência. Porque a gente tem a mania de ser severo com as imperfeições dos outros, mas com as nossas a gente dá uma atenuada, né? Não, mas eu não sou assim, é o outro que é, eu não sou. Né? Mas eles falam que nós devemos usar de rigor para julgar a nós, ou seja, devemos ser severos para conosco e indulgente para com os outros. Então a gente deve cuidar das nossas imperfeições. A gente deve trabalhar forte e ser rígido para quando a gente comete os erros, não com os outros. Né? A gente tem que atenuar, tem que entender qual é a situação que levou aquela pessoa a ter determinada ação. Né? E João, né, o bispo de Bordeaux, na comunicação dele, faz o seguinte questionamento: o que é que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será que a gente pede somente o perdão das nossas ofensas? Né? O esquecimento, que Deus esqueça que nós cometemos as nossas falhas? Né? A gente pede isso. Ah, Deus me perdoe. Tá, Deus perdoa. Deus vai, mas ele não esquece. Ele sabe, ele vai te perdoar, ele vai, olha filho, só que você vai ter que corrigir esse erro. Porque senão não tem mérito, não tem recompensa. E a melhor recompensa que tem é a gente corrigir uma falha. Né? Então, quando a gente pede para Deus que Ele perdoe as nossas ofensas, Ele nos perdoa e nos dá a oportunidade. Olha, então tá bom. Então vá fazer de novo o que você tinha que fazer, mas tente não errar. E Jesus falava isso todas as vezes que ele perdoava alguém. Né? Ele não julgava, como no caso da moça lá no apedrejamento, que ninguém tinha nada contra ela, ele também não tinha. Né? E ele sempre falava para os espíritos que ele atendia, né? Vá e não tornes a pecar. Né? Então ele pedia para que você se corrigisse. Né? E te dava uma nova oportunidade. Então, o que a gente faz é a mesma coisa. A gente pede desculpa para Deus, pede perdão e ele fala, tá bom, eu te perdoo dessa vez, tá tudo certo, tá zerado, mas vai corrigir. Porque se você fez mal para alguém, você vai ter que reparar o erro. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Né? E nesse momento que a gente pede isso para Deus, a gente está pedindo força, tem que pedir força, tem que pedir graça, coragem para não repetir o erro. E às vezes a gente repete o erro. Né? É aquilo que o Haroldo disse, a gente tem que trabalhar para não repetir o mesmo erro. Vamos fazer um erro diferente, né? Mas vamos tentar trabalhar para ter o arrependimento do coração e corrigir essas falhas. Dufet, o bispo de Nevers, ele nos diz na comunicação a seguir, que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os efeitos de outrem e esforçar-se para que prevaleça nele o que há de bom e virtuoso. Então, a verdadeira caridade que Jesus espera de nós é que a gente nos esforce de ser indulgente, corrija os nossos defeitos, corrija as nossas falhas,
mas também olhando para o outro e não enxergando somente o que ele tem de ruim. E não enaltecendo isso, mas enaltecendo as virtudes dele. Né? Tem os erros? Tem. Isso todo mundo vê. Mas o que ele tem de bom? O que essa pessoa tem de bom? É isso que nós devemos enaltecer. Né? E eles nos cobram muito nessas comunicações, que é muito interessante que seja feita a leitura delas com calma, com tranquilidade. Vai estar escrito lá que é cobrado. Você se diz espírita, então você tem que ser espírita na prática. E é a parte mais difícil, porque é aí que muitas vezes a gente pensa e aí, se não tiver força, a gente sai fora, a gente corre. Né? Porque está dizendo que tem que praticar agora, não é mais somente ficar na teoria. Né? E a prática ela é difícil. Né? Para a gente fechar, tem 3 perguntinhas que Kardec faz, porque ao mesmo tempo que a gente falou aqui que a gente tem que ser indulgente, em algumas situações a gente fica pensando se realmente a gente deve passar pano, digamos assim, né? Esquecer, jogar para baixo do tapete a imperfeição do nosso próximo, ou se a gente deve mostrar ela. Né? Como é que a gente deve agir em determinadas situações? E no final desse capítulo, os espíritos, né, o Espírito São Luís, nos traz umas respostas a respeito de alguns comportamentos que a gente deve ter em algumas situações. Né? Então, no item 19, Kardec pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ou seja, se eu sou um espírito imperfeito, que eu já sei que eu sou, né? Então eu não tenho o direito de repreender ninguém? Né? Será que eu posso repreender alguém que esteja errado, que esteja errando? Né? Eu não tenho esse direito? Então a resposta de São Luís é a seguinte: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Né? Então assim, por exemplo, se eu vejo as imperfeições dos meus filhos, eu devo corrigir ou não? Né? Porque se eu estou tendo que ser indulgente com as imperfeições dos outros, né, com os erros dos outros, eu tenho que ser indulgente com todos os erros do meu filho? Não, né? Eu tenho que ter consciência de que eu sou responsável por ajudar ele. Eu estou aqui com a tutela dele. Deus me deu a tutela dele para eu encaminhar ele. Né? Então eu tenho por obrigação auxiliar ele na correção dessas imperfeições, desses erros. Né? Eu preciso usar de moderação, eu preciso ter cuidado. Também não posso chegar e acabar com a criatura. Né? Eu tenho que saber, eu tenho que pedir auxílio para Deus para que eu possa ter sabedoria para conduzir aquela situação da melhor forma possível. Né? Por quê? Porque eu tenho que encaminhar ele de uma forma útil, né? Para que ele cresça e não para denegrir ele. Não é chegar e lá e meter uma bronca gigantesca nele que acabe com ele, que jogue ele para baixo. Não, tem que mostrar, olha, essa forma que você está agindo vai te trazer dores de cabeça. Nós precisamos corrigir, não é assim que se trata os outros, não é assim que se age. Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e usar do que? De amor. A melhor ferramenta que a gente pode usar para corrigir essas coisas. A segunda questão que Kardec traz, que ele pergunta aos espíritos, será repreensível notar essas imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Muito bem. Então ele está perguntando o seguinte: será que vai ser repreensível para nós a gente notar essas imperfeições, né, dos espíritos, uma, sem quando nenhum proveito? Por exemplo, eu notei que um espírito tem uma imperfeição, que um próximo meu tem uma imperfeição, mas se eu não for divulgar,
Se eu não for falar, não vai dar resultado nenhum, né? Então, o que eu faço? Tô vendo que a pessoa tá cometendo erros, né? Então, eu devo falar ou não devo falar? O que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que agir se eu estou vendo o erro de uma pessoa e pede para ser indulgente, para eu ser indulgente? O Espírito São Luís nos diz que depende da nossa intenção. Nós temos que analisar o que tem que usar a razão aí, né? O que é o correto? O que vai ser o certo? Tá causando mal somente para ele? Não, tá só para ele. Então o problema é dele. Tá? Se eu for muito amigo, eu posso alertar, tal. Mas se tá fazendo mal para muitas pessoas, aí eu tenho que alertar. Tá? Por quê? Porque vale a maior parte das pessoas. Então ele está causando mal geral. Então eu tenho por obrigação de falar: olha, você está causando um problema gigantesco aqui para todo mundo. Então a gente tem que alertar, né? Mas também tomando cuidado para que não se trate mal os outros, né? O mal pode ser visto, né? A gente não vai ficar só vendo o que tem de bem nas pessoas. Não é isso que eles querem, né? Não é isso que São Luís está falando. Ele está falando, ó, vocês podem ver o mal dos outros, né? Mas vocês têm também que, digamos assim, você está vendo o que está de errado e você não tem como não ver, né? Porque faz parte do progresso você enxergar o mal nos outros também. Mas você não precisa mostrar o mal para machucar a pessoa ou para, né, em detrimento dela. Tem que fazer o que é certo. Se é para o bem dela, você mostra. Se não é, não mostra. Então tem que pensar muito bem na intenção. Que você vai tirar proveito disso para você? Então não é o certo, né? Então quando eu também mostro mal que está fazendo, que é a última pergunta, né? Se eu estou mostrando o mal que essa pessoa está fazendo para todo mundo, é para o bem de todos. Eu não posso tirar proveito para mim desse erro, né? Então essa questão da indulgência e do perdão das ofensas, elas são virtudes que eu tenho que trabalhar muito, é muito difícil, é muito complicado, às vezes a gente perde, que são situações tênues, que às vezes eu me perco e não consigo enxergar o limiar de cada uma. Mas é a prática que nos vai levar à perfeição na aplicação dessas virtudes, né? E na pergunta 661 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. E a resposta dos Espíritos diz que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele a que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, é importante a gente pensar sobre isso, pensar muito, ler esse capítulo, ler essas instruções, refletir bastante, né? E tentar compreender. Né, até por essa questão, eu posso pedir perdão das minhas ofensas, devo, né, nas minhas orações, mas principalmente eu devo praticar e exercitar a prática do bem e da indulgência. Porque é aí que eu vou ganhando corpo espiritual, que eu vou me depurando e vou trabalhando cada vez mais até atingir o meu objetivo de elevação. Então, meus irmãos, meus queridos, era isso para essa noite. Eu agradeço de coração todos que estiveram até agora ouvindo esses ensinamentos dos Espíritos. E, para encerrar, vamos fazer uma pequena prece de agradecimento. Querido Mestre Jesus, com o coração cheio de esperança e de alegrias, nós vos agradecemos por esta divina oportunidade de aqui conversarmos um pouco mais
sobre os teus ensinos, sobre os ensinos dos Espíritos, para que possamos receber o consolo, as bênçãos dos céus, acalmar os nossos corações e compreender o caminho do bem que nos levará até o Pai. Abençoa a cada um de nós, que assim seja. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de cada um. Até a próxima.